Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história. Nós vamos falar sobre o Império do Café. Como que essa planta e essa bebida chegou até o nosso país. Por que que se chama o Império do Café? Porque na época em que essa planta chegou até aqui, muitas regiões começaram a produzir em grande quantidade. O café foi um dos principais produtos agrícolas exportados do Brasil. Quer dizer que foram levados para fora do nosso país. Até hoje em dia, o nosso café é um produto muito conhecido fora daqui e também de bastante qualidade. Mas quando chegou aqui, trouxe grandes produções e muitos fazendeiros começaram a produzir para poder ganhar dinheiro com essa planta. Então, lá na página 4 começa o nosso texto que a gente vai utilizar para fazer a atividade. Eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui vocês têm do livro a imagem do café no pé. Notem que são essas bolinhas vermelhas e verdes. Aqui, quando ele está ficando vermelhinho, ele está maduro, já está na época da colheita. Eu trouxe o pé aqui para vocês observarem sem o café ainda. Aqui ele já na época da colheita. Aqui essa semente, ela é torrada, por isso que ela fica com essa coloração mais escura. Aqui depois dela torrada, ela é moída para fazer o pó. E depois aqui a gente já tem o café pronto. O café chegou no Brasil por volta mais ou menos de 1727, que foi as primeiras mudas. Aqui vocês observam uma muda de café como que ela é. Essa planta, os estudiosos acreditam que ela se originou lá na Etiópia, que é um país da África. Depois ela foi trazida para o Brasil, mas isso lá em 1727, depois que já fazia mais de 200 anos que os portugueses tinham chegado aqui. Já tinha se dado o cultivo da cana-de-açúcar, a criação de gado, né? E aí veio o café. Quem trouxe as primeiras mudas para o Brasil foi Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe essas mudas para a região onde atualmente é o estado do Pará, lá no Nordeste. Só que a planta não se adaptou muito bem naquela região. Depois, algumas outras regiões começaram a produzir o café nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que ele se adaptou melhor por causa do clima tropical, quente e úmido, diferente do que era lá no Pará. Mas muitas outras regiões brasileiras começaram a produzir essa planta. Como que era esse trabalho na lavoura do café? Então aqui vocês têm, lá na página 5, essas imagens representando como que era feito. Na época em que as primeiras plantações de café, as primeiras lavouras de café foram produzidas aqui no Brasil, o trabalho era feito principalmente pelos escravizados, até o ano de 1888, que foi o ano da abolição da escravatura. Mas até lá os escravos é que trabalhavam. Então aqui vocês têm, eles primeiro devastaram muitas florestas, né, para poder fazer esse plantio. Como vocês viram na imagem ali atrás, o pé do café não é uma planta tão pequenininha, né, precisa de espaço entre as mudas, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Então olhem só, eles plantavam as mudinhas. Depois que acontecia essa plantação, a planta demorava ainda alguns anos, de 5 a 6 anos para começar a produzir. Essa colheita na época era feita manualmente, olhem os escravos aqui recolhendo os frutinhos vermelhos. Depois que era colhido, ele tinha que ficar num terreiro bem grande, olha que está aqui esse espaço, naquelas grandes fazendas que a gente já conheceu. Então vocês notem que eles espalhavam as sementes aqui e iam virando essa semente para que ela pudesse secar. E daqui depois eles eram ensacadas e levadas para as cidades para poder ser transportado. Aqui então vocês têm a imagem de uma fazenda de café, então olha como era mesmo. Isso aqui é uma pintura, mas que representa essas fazendas de café, por isso que foi chamado de império, porque eram grandes extensões de terra mesmo que faziam a plantação do café. Aqui a gente tem como que era transportado o café. Então os escravos levavam inicialmente a pé até os portos mais próximos dessas fazendas, nessas produções de café, para que pudessem ser transportados para outros países, porque como eu disse para vocês no início aqui, no Brasil o consumo era bem pequeno ainda nessa época.
também os tropeiros ajudaram nessa transporte do café das fazendas até os portos. Esse homem que eu coloquei a foto aqui para vocês, é que depois de um tempo, o governo incentivou que as primeiras ferrovias fossem construídas para ajudar nesse transporte do café. Esse senhor aqui é chamado de Visconde de Mauá, porque ele foi o primeiro que construiu a primeira rodovia que serviu para levar o café então até esses portos, tá? Lá no estado do Rio de Janeiro, que tinha uma grande produção de café na época. A nossa atividade vai ser em cima desse transporte do café até chegar aos portos. Então vocês vão lá no material de apoio, tem essa folhinha aqui com essas 3 imagens. E na página 6 e na página 7, a gente tem os espaços em branco que essas imagens se encaixam perfeitamente. Então, vocês vão ler o que está dizendo aqui embaixo do lugar que é para colar a imagem e vão ver qual das imagens que se encaixa melhor aqui. Então, aqui eles vão falar dos trabalhadores, o que eles faziam, que eles ensacavam primeiro o café nas fazendas, que esse café era levado até as carroças para ser transportados. Então, qual das imagens aqui mostra eles levando o café até as carroças? Vocês vão recortar e colar. Depois, na página 7, tem mais essas dois espaços para a gente colocar as imagens que vão sobrar lá. Vão sobrar mais 2 imagens. Então, essa daqui vai falar das estações de trem, né? Que os grãos de café eram depositados nos vagões. Então, qual daquelas imagens tem os sacos de café sendo colocado no trem? Vocês vão colar aqui. E por último, eles vão falar sobre as ferrovias chegavam bem próximas, né, dos portos, para que os sacos de café fossem transportados, então, por meio dos navios, lá principalmente para a Europa. Aí vocês vão recortar a última imagem e colar aqui, certo? Então, a atividade de hoje vai ser essa, só colar essas 3 imagens aqui, ó, nos espaços. Podem voltar no texto, reler, olhar as imagens, prestar atenção lá para que vocês consigam observar tudo que a professora falou hoje aqui para vocês na aula, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais!